Bom dia aos pais, bom dia também aos alunos. Nós vamos para a nossa videoaula, mas antes de iniciar, nós vamos fazer uma breve oração. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, obrigado também pela tua proteção. Nos abençoe durante essa semana. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. Turma, em relação à ementa, eu vou mandar na descrição o número de aulas que nós nos encontramos, né? E logo depois eu peço para você colocar a data. Tudo bem? Então vamos aqui. Nós vamos finalizar o capítulo que nós trabalhamos, né? E é o capítulo 3 que fala sobre as cruzadas e o crescimento comercial. Nós iniciamos falando sobre, né, o conflito que ocorreu entre os cristãos e os muçulmanos, tá? Logo depois nós vimos as mudanças que ocorreram nesse período em que houve o crescimento demográfico. E aí nós vimos as principais consequências sobre esse conflito, tá certo? Nós vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo. Nós vamos falar aqui em relação ao comércio que volta a ser importante. Por que, professor, que o comércio volta a ser importante? Nós vamos observar que a economia de subsistência ela foi uma característica muito importante no sistema feudal. O que seria essa economia de subsistência? É uma economia voltada para a atividade agrícola, né? Onde essa produção ela é para o consumo próprio. No entanto, ela não vai eliminar por completo outras atividades. Que atividades são essas, professor? Aí nós temos então aqui as atividades comerciais, né? Nós vamos observar que durante as cruzadas, a reabertura do mar Mediterrâneo possibilitou então que os italianos pudessem intensificar o comércio das especiarias orientais, né? Essas especiarias orientais que vai ser muito importante para a comercialização desse produto, tá certo? Na Europa. Logo nós vamos ver que quando a intensificação do comércio, muitos comerciantes vão se encontrar, onde vai se multiplicar, né, o encontro desses comerciantes. Logo nós vamos ter o que nós vamos chamar de feiras medievais, onde vai ser o encontro, né, de comerciantes para a comercialização de vários produtos. Dentre elas, nós vamos destacar também essas especiarias orientais. Tudo bem? Logo, nós vamos observar que o crescimento das atividades comerciais ela vai destacar a atuação de quem? Dos cambistas, né? Só destacando, antes de falar dos cambistas, eu quero aqui mostrar para vocês essa imagem, tá? Onde vocês podem ver aqui, ó, tem várias rotas comerciais, né? Favorecendo então o comércio com o povo europeu nas trocas de produtos. Tudo bem? Tá certo? Falando agora dos cambistas, né? Professor, quem eram os cambistas? Cambistas eram aqueles que promoviam trocas de moedas, né? Também forneciam papéis que comprovavam um depósito feito em determinado local. Isso era muito importante para a organização do comércio, tá certo? Logo, nós vamos observar que também houve outras formas de organização. Quais foram essas formas de organização? Nós temos então aqui as corporações de ofício. As corporações de ofício eram associações, tá? De trabalhadores que praticavam a mesma profissão de uma determinada cidade ou região. Logo, nós vamos ver que nessas corporações de ofício haviam os membros da corporação. E quem eram os membros da corporação, professor? O mestre, tá? Que era o proprietário da oficina, das ferramentas e da matéria-prima. Tudo bem? Logo, nós vamos ter o oficial ou jornaleiro, que era aquele que conhecia o ofício e trabalhava em troca de um salário, né? E o seu trabalho era um trabalho temporário.
E logo depois nós temos aqui o aprendiz, que geralmente era um garoto que auxiliava nos trabalhos da oficina, tá bom? Nós temos então os membros da corporação. Logo nós temos aqui as Hansas, né? Que eram associações comerciais existentes, né, entre várias cidades, facilitando o regulamento, tá? Facilitando e regulamentando as relações entre elas, tá bom? As guildas, nós temos então aqui que eram associações formadas por pessoas que exerciam várias atividades, as mais diferenciadas. Dentre elas nós temos os artistas, artesãos, comerciantes e etc. Certo? Logo nós vamos ver que nesse mesmo período, tá bom? Né, as cidades retomam a sua importância. Por que elas vão retomar a sua importância, professor? Porque nós vamos observar que durante o período medieval ela vai ficar marcada, né, por castelos, catedrais, mas entenda o seguinte, que durante a Baixa Idade Média as cidades elas vão começar a ter um grande número de pessoas, né? As casas também vão fazer parte de uma nova estrutura, tá certo? Nós vamos ver que as feiras também vão fazer parte dessa cidade. Nós temos então aqui uma representação dessas cidades durante a Baixa Idade Média. Logo, nós vamos observar que alguns fatores contribuíram para isso. Nós temos então aqui ó, o comércio urbano e o comércio, né, em área rural, que contribuíram também para essas mudanças, né, principalmente nas cidades. Logo, a gente entende que essas cidades elas vão se formar próximo aos castelos, né? Se a gente for analisar as terras que nesse período na Idade Média significava feudo, pertencia a quem? Ao senhor feudal. Logo, essas cidades elas vão querer ganhar o quê? A sua liberdade. Só que para poder ganhar a liberdade, houve duas formas para que elas pudessem então ganhar a liberdade. A primeira era através da compra, né? E depois a força. Nós temos então aqui como exemplo de liberdade através da compra, como a comprar a carta de franquia, né? A carta de franquia que depois essas cidades ficavam conhecidas como cidades francas, né? E que comprava, professor, essas terras, né? Que comprava as cidades, né? Essas cidades eram compradas com um grande valor, né? Um valor bastante significativo para que elas pudessem ganhar sua liberdade. Eles pagavam para o senhor feudal e o senhor feudal liberava um documento, né? Que não mais pertenciam ao senhor feudal, né? Logo, aqueles que pertencem a essas cidades estavam livres também das obrigações feudais, certo? Mas quem comprava, professor, quem pagava? Nós vamos ver que esses grupos que compravam a sua liberdade, né? Compravam as terras para conquistar a sua liberdade, eram os burgos, tá? Que é uma palavra de origem germânica, como se fosse comunidades, né? Locais fortificados ao redor dos castelos. Então, eles se juntavam para poder, então, pagar pela sua liberdade, pagar pela liberdade daquele território, né? Logo, esses grupos já não estavam mais envolvidos com atividades voltadas para a terra, e sim atividades voltadas para o comércio. Logo, se esse grupo ele é voltado para as atividades comerciais, esses grupos vão ser chamados de burgueses, tá certo? Logo então, nós temos aqui a ideia, né, que era vista pelas pessoas da época, por alguns historiadores, de Idade Média e Idade das Trevas.
Logo, nós temos aqui a Idade Média, né? Que alguns historiadores, ao estudar esse período, eles analisavam todas as dimensões, mas de maneira o quê? Imparcial. Por quê, professor? Porque em determinado período houve o quê? A repressão, a falta, né, da liberdade de expressão, comportamentos que foram mediados, influenciados pela igreja, tá? Só que em contrapartida, nesse mesmo período, né, da Idade Média, houve instrumentos, né, invenção de instrumentos que pudessem favorecer a atividade agrícola. Aí nós vamos lembrar, né, da charrua, não é isso? Ou seja, o arado de ferro, que substituiu o arado de madeira. Tá bom? Moinhos também fizeram parte desse processo. Logo, nós vamos ver que nesse período da Idade Média houve o quê? Construção, né, de várias igrejas, né? Além de literaturas, textos filosóficos. Por isso que os historiadores vão analisar esse período, né, de maneira imparcial. Logo, a ideia de Idade das Trevas, ela veio a ser associada aos membros renascentistas, né? Essa expressão, ela foi colocada ali por essas pessoas, né, que defendiam o Renascimento como oposição à luz, né? Oposição do conhecimento, não é isso? Colocaram as trevas medievais, onde essas trevas medievais significam o quê? A ausência ou a falta, né, de qualquer tipo de criação que artística, filosófica, intelectual e cultural. Por isso, quando há essa ausência desses fatores, né, que estão ligados ao Renascimento, eles vão utilizar essa expressão como idade das trevas, certo? Logo, nós vamos ver que o período medieval, ela vai passar por várias crises, né? Dentre essas crises, nós temos então aqui alguns motivos que levaram, né, à crise do feudalismo. Primeiro, nós temos aqui a Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos, ela foi uma guerra entre ingleses e franceses, ligadas à disputa pelo trono francês e também pelas terras dos Países Baixos, né, conhecido aqui no Brasil como Holanda, certo? Nós temos também aqui outro fator, que foi a fome. Nós vamos então atribuir aos problemas climáticos, né, que provocaram dificuldade no campo, né? Houve colheitas, professor, sim, mas foram estocadas. Mas quem controlava, professor, né, esses alimentos eram os nobres. Então, distribuía o alimento, mas bem pouco para os camponeses, né? Porque eles já imaginavam que a fome poderia chegar até eles. Então, muitas pessoas morreram de fome. Nós temos então aqui as revoltas populares. Por quê, professor? Porque houve uma forte exploração exercida, né, pela nobreza em relação aos camponeses. Os camponeses que viviam em péssimas condições de habitação, né, péssimas condições de trabalho. Então, isso fez com que tivesse uma reação, né, contra os nobres, tá certo? Então, nós temos aí as revoltas populares. Logo, nós vamos ter o outro fator, né, que contribuiu com a crise do feudalismo foi as doenças. Nós vamos destacar então aqui a peste negra, tá? Logo, nós vamos ver que essa peste negra, ela foi uma epidemia, né, de peste bubônica que se espalhou por quase todo o continente, né, levando a milhões de pessoas o quê? À morte. Tá certo? Por que, professor, peste negra, né? Logo, as pessoas apareciam com manchas negras sobre a pele, daí o nome de peste negra. Alguns fatores contribuíram para isso, né? Como doenças atribuídas pelos ratos, né? Que viviam ali nos navios que vinham do Oriente, tá certo? Outra coisa, as condições de higiene da época contribuíram para a disseminação, né, da doença. Logo, nós temos aqui o outro fator, que é o êxodo rural, né? Êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a
cidade. Mas o que provocou isso, professor? Então, nós temos aqui alguns servos não conseguiram a renovação do direito do trabalho, tá bom? Muitos deles, então, abandonaram o feudo e alguns também foram expulsos dessas terras, né? Provocando, assim, a mudança dessas pessoas para onde? Para as cidades, tá? Para tentar, então, encontrar melhores condições de vida. Tudo bem? Então, nós temos aqui esses principais pontos, né, do capítulo 3 sobre as cruzadas e as suas consequências e as mudanças, né, onde o comércio ele vai ter um papel importante e também a valorização da cidade durante esse período. Tá bom? Até mais!